Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Passando para comentar com vocês a semana 4 de Geografia do PET 4. Mas o PET 4 ele inicia aqui como eixo temático falando da produção e organização do espaço geográfico e as mudanças das relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e suas geografias. Trata da dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação, informações e transporte. Como tema, os meios de transporte e sua evolução. Traz na semana 1 capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. Então, meios de transporte, vem falando da importância dos transportes, da evolução desses transportes e da história do transporte no Brasil. A semana 2 já fala dos meios de transporte, aí vem caracterizando meios de transporte terrestre, rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquático e aéreo. A semana 3 vem falando da rede de transportes, caracteriza as redes de transporte, fala da importância das redes de transporte na nossa sociedade, fala da importância dessa organização dessas redes para a produção, para a economia, para a indústria, para o capitalismo globalizado hoje. Agora, na semana 4, que é a semana que nós estamos, que está em curso, fala da rede de transporte no Brasil. Fala da importância de compreender a rede de transporte no Brasil e os seus desafios. A rede de transporte no Brasil, ela é pensada principalmente por uma característica nossa, por ser o Brasil um país continental, por essa grande extensão territorial que nós temos, tanto de norte a sul quanto de leste a oeste. Então, por esse motivo, é necessário uma ampla articulação entre os diferentes pontos dos nossos territórios para promover o melhor deslocamento de pessoas, de mercadorias, de matéria-prima, E é um ponto que a gente ainda tem alguns desafios, essa questão de interligação de todo o território brasileiro. A gente tem regiões no Brasil que essa rede de transportes ela não é tão intensa quanto em outras áreas. Até a década de 1950, a economia brasileira era baseada na exportação de produtos primários. A gente exportava basicamente produtos agrícolas e minerais. E por isso, o nosso sistema ele ficou focado no transporte fluvial e ferroviário. Houve um investimento no Brasil na malha ferroviária, que é o transporte que se achava adequado naquela época, naquele momento, para transporte, principalmente transporte de carga pesada. Aí depois, com todo o desenvolvimento do sistema da indústria industrial no Brasil, mas na segunda metade do século XX, a política brasileira de transportes, ela concentrou mais na construção de rodovias. Aí foi deixando para trás os investimentos em ferrovia, foi diminuindo os investimentos em ferrovia. Tanto que a gente vê hoje uma malha rodoviária muito maior, mais ampla do que a malha ferroviária. A gente tem poucas rodovias no território brasileiro hoje em funcionamento. Com o resultado, o setor rodoviário, mais caro depois do sistema aéreo, ele movimentava no final do século mais 60% das cargas. Embora o setor rodoviário seja mais caro do que o setor ferroviário, ele é mais utilizado no Brasil.
Aí só abrir um parênteses, queria que vocês pensassem um pouco sobre uma fala do presidente da República, que ele diz que no Brasil deveria investir, fomentar as ferrovias, porque as ferrovias seriam mais baratas e as ferrovias seriam mais adequadas por causa da dimensão territorial do Brasil. É uma discussão que está em pauta, que está em aberto no momento aqui no nosso país. Então, é só para chamar a atenção de vocês. Vale ressaltar que para o país ampliar suas exportações, importações e principalmente os investimentos estrangeiros, torna-se extremamente necessário que os meios de transporte ofereçam condições favoráveis aos empreendedores que exerçam suas funções socioeconômicas. O que quer dizer isso? Quer dizer que é preciso investimento para que o sistema de transporte atenda às necessidades sociais e principalmente econômicas. E aqui fala, no caso aqui, está falando do Brasil, fala que é necessário os investimentos estrangeiros. Por que fala investimento estrangeiro nas nossas rodovias? Na nossa questão, nem tanto de rodovia, mas na nossa questão de transporte. Porque o Brasil é um país globalizado, as nossas relações com os outros países, né, é bem intensa na questão da produção. E hoje a gente tem empresas de diversos países instaladas no nosso território. Aí para as rodovias no Brasil, que as rodovias ela é responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país, principalmente na região sudeste, isso é muito mais intenso, né, por causa principalmente ali até da movimentação industrial, da concentração industrial que caracterizou na região sudeste. Embora a gente perceba hoje a desconcentração industrial, mas até então a maior parte da indústria tem estado focada na região sudeste e há uma maior malha rodoviária para atender a essa indústria, tanto com o aumento da produção como de pessoas e matérias-primas. A expectativa era estruturar o modal rodoviário a fim de propiciar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil com o objetivo de ampliar a geração de emprego. Bom, há uma preocupação muito grande em inovar o sistema de transporte no Brasil. E com isso, né, há toda uma questão em torno disso, que vai gerar mais emprego e tal. Aqui está falando na questão de polos industriais no Brasil. É a questão das montadoras de automóveis que se instalaram, que eram promessas de se instalar no território brasileiro. A grande crítica ao sistema rodoviário é pela nossa grande extensão, né, larga extensão territorial, que as rodovias não seriam, né, uma maior parte de rodovias não seria o mais adequado, principalmente por causa dos elevados custos de criação e manutenção das rodovias do que das ferrovias, aqui quando compara os dois tipos de transporte. Ferrovias no Brasil. Até o final do século XIX, principalmente na região sudeste, o transporte ferroviário no Brasil teve seu grande auge para escoar principalmente café, mas hoje muitas dessas rodovias estão paradas, né, temos poucas em funcionamento. As ferrovias brasileiras possuem quase que totalmente apenas a função de transportar mercadoria. O transporte de passageiros hoje, ferroviário, é muito pouco. Às vezes a gente tem o transporte de cargas e junto, né, áreas destinadas a transporte de passageiros, mas numa mesma locomotiva, na mesma máquina. Mas é muito baixo esse transporte no Brasil, né, em virtude de nosso transporte ferroviário hoje
ser ainda, né, lá da década, né, de 1900 e pouco. Então é o transporte mais lento, que apresenta maior tempo de viagem. As aerovias, nós temos o sistema aeroviário, sistema transporte aéreo, como o transporte mais caro, e ele tem alguns prejuízos, algumas dificuldades, principalmente na questão de transporte de carga, que o transporte de carga a granel não é possível no transporte aéreo, é uma das dificuldades. E ele é um transporte, questão de velocidade, agilidade, muito bom, mas é considerado um transporte caro, o transporte mais caro do mundo. Ele é utilizado para produtos, lógico, mas em grande parte para transporte de pessoas. Então é isso, para não ficar muito extenso, a gente aguarda, né, chamadas para conversa nos grupos aí no privado.